Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, por isso estamos alegres, né? Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de confessarmos os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Olha isso, né? Quando a gente confessa nossos pecados um para com os outros, né? Às vezes aquela coisa oculta que te faz mal, talvez isso daí é só falta de confessar para uma pessoa de confiança, para que você tire isso da mão do inimigo, para que ele não possa mais te condenar e você venha a ser liberto, né? Através dessa confissão, da oração, que pode desligar as coisas aqui na terra e automaticamente será desligado no céu. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias, né, tem uma nova mensagem aqui falando da Bíblia, falando do Evangelho de Cristo, falando da palavra do Senhor, que é o que nós temos que estar fazendo, nos alimentando da palavra, porque aqueles que conhecem a verdade, né, a verdade os liberta. E essa verdade é a palavra do nosso Deus, né, que é o próprio nosso Senhor Jesus. Então eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Lhe peço que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que o seu Espírito Santo, Senhor, fale com cada um nesse dia, abençoando, guardando, e que cada um venha guardar essa palavra em seu coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo 3 versículos. Encontra-se em Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Olha bem o que diz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha essa palavra, né? Então, esses versículos, né, fala sobre pessoas estarem doentes, né? E se houver culpa, né, cometeu alguma coisa lá no passado e aquilo está fazendo mal àquela pessoa, ela tem que confessar os seus pecados, orar, né? Aquelas pessoas oram junto e automaticamente aquilo ali a pessoa vai ser sarada. Mas por que será sarada, né? Existem coisas que cometemos lá atrás no passado, né, que mesmo a gente estando na casa do Senhor, por que que muitas pessoas, muitas das vezes, está na casa do Senhor, está obediente, sua vida ali está tudo certo, mas ela continua carregando aquela tristeza, de vez em quando o inimigo joga uns dardos na vida dela que a destrói. Ela está cantando um louvor, às vezes até dentro da igreja, de repente vem aquele pensamento ruim. Mas aquela coisa que você fez lá atrás. De repente você está no meio de todo mundo sorrindo, daqui a pouco ele lança mais uma. Você está sozinho no seu quarto, ele lança mais um dardo, né, inflamado para te destruir. Mas por que isso daí? Isso aí é muito simples. Se a gente lê esse versículo 16 aqui, ó, ele está nos recomendando: ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa primeira parte aqui, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, né? Muitas coisas a gente às vezes quer confessar só para o nosso Deus. Nosso Deus, ele já sabe do nosso pecado, né? Às vezes já pedimos perdão sobre aquilo ali, mas mesmo assim continua, né, a gente tendo problema. E aí é essa hora que nós temos que confessar uns aos outros, né? Isso aqui é ajuda a nos sarar. É isso aqui que vai tirar essa dor do nosso coração, essa dor da nossa alma. Porque já contamos para Deus, né? Já nos arrependemos, mas mesmo assim isso ainda está oculto. Quando a gente esconde os nossos pecados,
né? Aí as pessoas pensam que se esconder de Deus. Não tem como esconder de Deus, né? Do nosso Senhor, antes mesmo de você cometer um pecado, ele já sabe. Então, quando você mantém isso oculto, né, do mundo, das pessoas, não pede ninguém um socorro, isso aí fica na mão de Satanás. Então, Satanás usa aquilo ali para te ferir, para te machucar. Então, qual é o correto? A gente vai, né, os que você pode ir ao pastor da igreja, pode ir, né, às igrejas que tem pastora, né, ou então uma pessoa de sua confiança, mas que seja da mesma fé que a sua. Tem que ser uma pessoa de Cristo. Por que que tem que ser uma pessoa de Cristo? Porque às vezes esse pecado é algo muito grande, né? Existe gente que às vezes, um exemplo assim, um dos pecados que mais deixam pessoas tristes é o aborto. Mulheres que cometeram aborto lá atrás e hoje estão sendo condenadas pelo inimigo. O Senhor já as perdoou, né? Aquilo ali já passou, mas de vez em quando vem uma tristeza sobre aquilo ali, é porque precisa ser confessado. Essa confissão, né? Essas duas pessoas vão estar conversando, duas ou três pessoas vão estar conversando, vão estar orando ao Senhor, né? Pedindo para que aquilo ali seja desligado aqui na terra, assim também será desligado no céu. Assim sairá das mãos de Satanás. Satanás não tem como mais condenar essa pessoa, porque quando a gente mantém algo oculto, isso daí a gente mantém oculto no mundo físico das pessoas, mas no mundo espiritual aquilo ali está ativo. Então é uma forma do inimigo nos ferir. Por isso que você vê muitas pessoas dentro da igreja, mas com grandes tristezas. Pode estar relacionado a isso, a falta de confessar seus pecados, né? E isso daí pode ter certeza que as pessoas, quando confessam, é como se tirasse um fardo das costas dela. Não precisa contar nem para uma pessoa conhecida, não. Ah, não, eu tenho que contar para o meu vizinho. Não, tem que ser uma pessoa de confiança, porque senão ela usa aquilo ali contra você. Tem que pedir a Deus que te direcione, que te leve até uma pessoa de confiança. Por isso que, né, pastores, essas pessoas estão preparadas para isso. O correto é eles saberem disso daí e jamais levar aquilo ali para frente. Ou então uma pessoa de muita confiança. Existem, né, às vezes você tem um amigo aí que você confia nele, é uma pessoa que entende busca Cristo como você, entende que tudo que é contado ali não pode ser passado para frente, então você vai sentar com ele, né, vai confessar aquilo ali, vai orar ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz, né, que tudo que for desligado aqui na terra será desligado no céu. Então não vai haver mais essa culpa. Por quê? O inimigo de nossas almas, o que ele mais quer é mesmo a gente estando dentro da igreja, a gente se sentir culpado pelas coisas. E o nosso Senhor Jesus, ele já pagou um preço por todos nós, mas nós temos que obedecer a palavra dele, entender que muitas coisas são entre nós aqui. E existem coisas que às vezes é falta de pedir um perdão. Quantas pessoas aí aceitaram a Jesus, né? Mas não perdoam as pessoas, né? Não aceitam um perdão. Alguém vem, te pede perdão, a pessoa não tem a capacidade de perdoar. Outras teriam que pedir perdão, não, ainda vira e fala, não, já confessei a Deus, já está tudo bem. Mas não é isso. A palavra nos mostra que nós temos que ir até aquela pessoa, pedir perdão, sim. Temos que perdoar, orar uns pelos outros e pode ter certeza, essa culpa vai sair de nós e nós seremos sarados. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós que somos de Cristo temos que estar nos atentando à palavra, sempre pedindo ao Senhor discernimento, né, que o Espírito Santo de Deus revele a palavra em nós, para que a gente ande em conformidade com essa palavra e essa palavra consegue nos libertar, porque ela é a palavra da verdade, né, é a própria palavra do nosso Deus, é a palavra do nosso Senhor Jesus. É essa daí que consegue tirar pesos do nosso coração. Basta a gente a seguir, basta a gente procurar entender um pouquinho que a gente não irá sofrer tanto na mão do inimigo, pois o inimigo, a missão dele é fazer isso daí, é fazer o mal, é tentar aqueles que são do Senhor, é culpar, né? Quantas das vezes ele joga as culpas para cima das pessoas, ele fica falando que aquela pessoa é culpada,
E se a pessoa não confessa isso, não conversa com ninguém, não ora ao Senhor, vai ficar nas mãos do inimigo, porque a missão dele é essa, né? Ele sabe de todas as coisas também, né? Ele sabe o que se passa ou na nossa vida, então não tem como você esconder isso dele. Essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento da confissão, Senhor, que temos que fazer uns para com os outros, das coisas que cometemos. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, se houver algo, Senhor, que o inimigo está os condenando, os crucificando, que o Senhor possa estar os mostrando para que eles venham aprender a lidar com isso daí, Senhor. Abençoe a cada um, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.